Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Momento Pensar Vida e Fé. É com muita alegria que estamos aqui para mais um momento de reflexão de uma temática tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada e tão importante para este canal proposto aqui e chamado aqui de Momento Pensar. E nós vamos hoje dar continuidade ao nosso projeto e hoje nós vamos estar falando sobre a Bíblia, o livro que une o eterno e o finito. Eu quero que vocês pensem aqui, quando eu falar sobre a dinâmica da união entre o eterno e o finito, pensar aqui os meios pelos quais Deus agiu para estar presente dentro da realidade humana, dentro das condições humanas, dos mais diversos dilemas humanos, dentro dessa história, né, passageira, efêmera, e entenda como finito essas condições, que iremos aqui deixar bem evidenciado com estas características, tá bom? Então nós vamos pensar esta temática aqui hoje e refletir um pouco. E vale a pena que nós evidenciarmos a primeiro momento que a vida ela é compreendida dentro da história. É na história que nós compreendemos a vida, que nós entendemos a vida, que nós buscamos compreender os muitos dilemas, os muitos impasses que nos acontecem, né? As realidades, tanto positivas quanto negativas, que nos acontecem, e é dentro da história que nós pensamos esta vida com toda esta realidade, né? Com todos esses fatos. E hoje, aqui, é muito importante a gente pensar, já que nós vamos falar sobre a Bíblia como sendo um instrumento que nos ajuda e que nos permite crescer, conhecer a vida também, né? Conhecer a nossa própria história, conhecer os nossos antepassados. Eu quero aqui pensar com vocês que o tempo que se passou e o agora nos mostra como o homem se manifesta de diversas formas e maneiras, buscando legitimar sua existência e com muitos feitos e ações, né? E é nesse sentido que nós então falamos de uma vida que é compreendida dentro da história. O tempo que passou, o agora, nos permite compreender todos esses feitos humanos, e isso é uma realidade que acontece dentro da história. É na história que nós compreendemos isso. O que o homem é em sua essência é manifesto na história. O que o homem se torna também se manifesta na história. Olha bem, eu estou já evidenciando aqui duas dinâmicas da natureza humana. O que o homem é em sua essência e o que ele se torna, né, com o decorrer do tempo, à medida que ele vai alcançando sua maturidade ou sua maioridade, né? Isto é perceptível dentro da história. Ou a história existe para evidenciar essas condições humanas, tá bom? As produções, os frutos das ações humanas são, em um momento ou outro, revelados na história, tá bom? Encontramos na história ações em prol da vida, em que homens e mulheres que amam a vida por vê-la como uma dádiva graciosa do divino, se movem para engrandecê-la. Contudo, também encontramos dentro da própria história ações de antivida,
refletidas aí por aqueles que gostam de estar em evidência e no controle da vida alheia, né? Explorando-a. E neste sentido aqui é que pensamos o fato da dominação, da escravidão, do controle, das muitas prisões que os homens se encontram e que em si não têm condições de se libertar. E a história está aí para poder nos mostrar, né, como que tudo isto acontece, ou quais as características, os mecanismos em que isso acontece. Percebe que falei aqui de pontos positivos e pontos negativos das ações humanas dentro da história, tá bom? Esta pequena introdução que eu faço aqui para a gente poder pensar a Bíblia como um livro que une o eterno e o finito, ela é um reflexo de uma leitura bíblica, tá bom? Em que Deus, agindo pessoalmente, como também por diversos personagens, na figura dos profetas, do Cristo, dos apóstolos e de tantos outros homens e mulheres, né, nos chama a atenção sobre a maneira como estamos vivendo e promovendo a vida e, consequentemente, construindo a continuidade da nossa história. Fizemos aqui uma rápida introdução sobre a condição humana dentro da história à luz de uma leitura bíblica, tudo para a gente poder falar sobre o valor e a importância deste livro para a nossa fé, para a nossa espiritualidade e para a nossa vida. Tudo bem? Então, é muito importante aqui a gente já evidenciar alguns fatores, eu digo fatores, né, mas algumas características em relação à Bíblia. Quando eu penso aqui sobre essas características, eu estou querendo dizer que a Bíblia possui particularidades, tais como ser um dos livros mais antigos da humanidade e, ao mesmo tempo, possuir uma mensagem renovada para cada época. A Bíblia, ela possui aí característica de suas escritas por meio da língua, né? Ou seja, ela foi desenvolvida na língua hebraica, no aramaico e no grego koiné. Ela possui diversos estilos linguísticos, né? Nós poderíamos aqui apontar alguns, como as narrativas, as poesias, os cânticos, as parábolas, as profecias, maneira pela qual a mensagem bíblica ela é revelada, né? Estilos pelos quais esta mensagem é evidenciada. Os lugares de seus acontecimentos, né, são muito importantes aqui, e aqui a gente pode dizer também de particularidade da Bíblia, o Antigo Oriente, a Palestina, né? Enfim, nós poderíamos também aqui dizer sobre a história contada a partir de um povo designado, que é o povo de Israel, embora se tenha outros povos envolvidos nas narrativas bíblicas, mas o povo de Israel é o povo designado pelo qual essa história se desenrolaria dentro da própria história para a humanidade. Ela interage, é uma particularidade também dela, ela interage entre os seus testamentos, né? Nós concebemos a ideia de que a Bíblia ela é composta por 2 testamentos específicos, um que nós denominamos como Antigo e um denominado como Novo, né? A fim de evidenciar a história da salvação. Enfim, as particularidades da Bíblia são diversas, nós poderíamos apontar muitas outras aqui, mas o nosso intuito não é esse também, né? O nosso intuito aqui é nós pensarmos esse instrumento, este livro, né, como sendo aí um livro tão importante, tão necessário para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, para a nossa vida. E aqui nós podemos já começar a pensar alguns aspectos em relação à Bíblia e dar continuidade dizendo que a Bíblia é a revelação escrita dos desígnios e das leis divinas, manifestas frente ao homem na história.
apontando a soberania, a grandeza e a supremacia do Criador eterno frente a toda a criação. Olha bem que nós iniciamos aqui, fizemos uma introdução e nós falamos sobre a ideia de que o eterno ele se une ao finito e certamente a condição do homem dentro da história é uma condição com diversas nuances que nos exigiria, né, muita atenção, muito cuidado para nós podermos refletir. Só que quando nós pensamos o significado das Escrituras ou da Bíblia, né, nós não podemos desconsiderar que a Bíblia ela é a revelação, como nós dissemos aqui, né, escrita dos desígnios e das leis divinas frente ao homem na história, buscando o quê? Apontar a soberania, a grandeza e a supremacia do Criador eterno frente a essa mesma criação, né? Ou seja, os valores de Deus, os valores divinos, os desígnios de Deus, as leis divinas, né, aponta para a soberania, a grandeza e a supremacia de Deus frente a cada situação humana, situação essa que reflete acontecimentos dentro da própria história, tá? Ela é também um mundo de histórias humanas. Aqui é muito importante a gente refletir isso. E relatos marcados pelos seus dilemas e os muitos acidentes que depreciam a vida e o próprio Criador. Obviamente a Bíblia nos deixa isso muito claro. Tantas situações, tantos acontecimentos que vai nos mostrando à medida que a história é desenrolada, como que homens, no decorrer dessa própria história, com suas ações e atitudes, depreciam a vida e o próprio Criador. E a Bíblia não tem problema nenhum em relatar isso, porque isto revela exatamente a condição da humanidade em situação decaída. Em vista disto, a Bíblia é o documento de registro do plano amoroso de Deus para resgate desta criação decaída, né? Então, isso aqui é muito importante porque quando nós lemos a Bíblia, eu já posso até fazer aqui alguns acréscimos a mais de algumas características. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler com o intuito de perceber tudo isso, né? Eu vou falar mais no final aqui deste nosso momento pensar sobre algumas maneiras distorcidas, erradas, equivocadas, né, tendenciosas de ler a Bíblia, que maneiras essas que não nos traz benefício nenhum, que não nos traz proveito nenhum, que não nos faz bem nenhum, porque nós acabamos fazendo a leitura bíblica e desconsideramos fatos tão importantes, tão necessários para nós refletirmos sobre a condição humana dos nossos antepassados e que de certa forma reflete a nós também, isto é, se nós não também estivermos provocando ou praticando as mesmas coisas que os nossos antepassados, né? Então, à medida que todos esses acontecimentos eles vão sendo desenvolvidos e esses acontecimentos que depreciam a Deus e a própria vida são acontecimentos que a Bíblia não tem problema, como eu disse aqui, de registrar e de mostrar, olha, é esta condição. Mas ao mesmo tempo também, em meio a tudo isso, a Bíblia ela se manifesta aí como documento que revela o plano amoroso de Deus para resgate desta criação em estado de decadência moral, espiritual, né, humana, e certamente é diante disto
que Deus revela o seu amor e a sua graça, e nós podemos encontrar isso na Bíblia. A Bíblia é o único documento que legitimamente e em fidelidade à história suportou o registro do divino habitar corporalmente entre os homens e participar dos dilemas que afligem o próprio homem na história. É à luz disto, né, que o apóstolo Paulo ele fala lá aos Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto é maravilhoso e é neste sentido aqui que eu chamo esta nossa aula de hoje como a Bíblia, o livro que une o eterno e o finito. E a própria Escritura nos legitima esta realidade. Um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus que em muitos momentos da história foi visto como sendo aquele somente na esfera da transcendência, né? Agora estar presente entre os homens, né? Agora estar participando, estar presenciando esta condição finita, né? As mazelas humanas, né? Os dilemas humanos, né? Está experienciando as dores do homem, os sofrimentos do homem. Enfim, este é o Deus que a Bíblia nos apresenta, né? O próprio Jesus, em alguns momentos, ele é questionado pelos seus discípulos: Senhor, mostra-me um Pai, né? E aí Jesus responde: Nossa, Felipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês não perceberam ainda? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Ou seja, o eterno está entre o finito. O eterno está participando com você do sofrimento, das dores, das angústias, né? E a Bíblia ela é um livro maravilhoso porque nos revela, né, esta realidade que muitas vezes não é compreendida pelos homens, né? Não é compreendida pelos homens, não é internalizada nos próprios homens, né? A Bíblia é um livro que desperta e fortalece no homem a esperança por uma vida justa, verdadeira, humana e certamente plena, que é alcançada e promovida pela fé, né? A Bíblia ela é esse instrumento também, ela tem esta característica, né? Ela tem esta capacidade de nos trazer esperança quanto a uma vida justa, verdadeira, humana, plena e que é alcançada e promovida, como eu disse, pela fé. O apóstolo Paulo fala isso, eu acho que de uma forma muito precisa, lá aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, quando ele diz assim: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Olha que coisa linda, né? Então, as Escrituras, diante de todos os dilemas, nós ainda vamos aqui evidenciar algumas outras características, né, da nossa história, mas diante de tudo isso, quando nós olhamos para todos os lados, não temos alegria, né? Não encontramos motivo para sorrir, vemos tantas mazelas mundo afora, tantas desgraças, tantas pestes, né? Tantas injustiças, né? Tanta arrogância humana, tanta tentativa humana de subjugar o outro humano, né, a um controle doentio, maldoso, muitas vezes interesseiro. Diante disso tudo, não encontramos certamente alegria nessas coisas, mas quando lemos as Escrituras Sagradas, a nossa esperança é renovada.
pela espera de uma vida justa, verdadeira, humana e plena, porque é o que Jesus também, né, nos promete, né, o que Deus no decorrer da história vem prometendo para a humanidade e o ápice dessa promessa é realizada na pessoa do próprio Cristo, né, quando ele diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em plenitude. Enfim, é a nossa esperança. A Bíblia ela é para nós isso também. À luz de todas estas questões que eu falei aqui para vocês, eu vou usar um termo aqui de um teólogo, o George Led. Ele traz uma síntese aqui para nós e ele diz que o propósito óbvio da Bíblia é contar a história a respeito de Deus e de seus atos na história para a salvação da humanidade. Enfim, é o que nós estamos aqui buscando tentar evidenciar. A Bíblia, ela é o registro da manifestação do eterno, do divino, no meio do finito, né? No meio daquilo que é efêmero, né? Passageiro, né? Enfim, as escrituras, ela nos registra isso, ela nos evidencia isso com o intuito de evidenciar em meio a tudo isso também, de supervalorizar em meio a tudo isso o projeto de salvação para o que nós já falamos aqui, uma humanidade decaída moralmente, espiritualmente, né, humanamente, e as escrituras vêm nos mostrando esta ação, esse mover do eterno em meio a toda esta realidade para salvar a sua criação, para salvar a humanidade. A vida exige de todos os homens, e aqui quando nós falamos sobre a Bíblia como um livro importante para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, para a nossa vida, eu quero pensar aqui que nós temos que ter um empenho maior na tentativa de compreender as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Porque tudo na vida exige de nós um esforço, né? A vida exige de todos os homens e mulheres empenho para a apropriação de um dado conhecimento ou certa habilidade, né? Ou seja, para entendermos o processo como se desenvolve a lógica política e econômica, por exemplo, de um país, precisamos ler um bom livro sobre economia política. Assim como ler um bom livro de antropologia nos permitirá a compreensão sobre a maneira como as pessoas se organizam e produzem cultura. A leitura de um bom livro de psicologia pode nos ajudar a entender melhor sobre os mecanismos e a complexidade da psique humana. Certamente, ao ler um bom livro de sociologia, podemos nos inteirar melhor sobre os mecanismos sociais e suas diversas estruturas. Enfim, a vida exige de nós empenho e dedicação para nós podermos nos apropriar de um dado conhecimento e de uma certa habilidade. Eu poderia aqui trazer diversos outros exemplos para que nós possamos entender isso. E quando nós pensamos aqui a Bíblia, neste mesmo sentido, conhecer a Deus, seus planos e projetos para a humanidade é possível pelo principal instrumento que relata sobre tais assuntos, ou seja, a Bíblia, né? Conhecer a Bíblia é para nós a condição que nos faz apropriar de diversos assuntos, pois ela é o livro que nos revela sobre a realidade de vida dos nossos antepassados, fala sobre a espiritualidade, a fé, sobre o divino e sobre uma realidade além do aqui e agora. A Bíblia ela vem ao nosso encontro nesta realidade como um instrumento que nos promove conhecimento e crescimento. Ela vem com esse mesmo intuito e depende de nós, certamente, a dedicação, o esforço para podermos então compreendê-la, né, dentro de toda a sua realidade, dentro de toda a sua
complexidade, eu vou usar esse termo aqui, mas compreendê-la como verdadeiramente ela deve ser compreendida, tá bom? É importante sabermos que na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, encontramos pessoas, ações, atitudes, acontecimentos e fatos que fazem refletir nossa vida hoje. E gerarmos, ao refletir sobre tudo isso, atitudes de fé agradável a Deus. E esse é o intuito da leitura bíblica, né? Refletirmos sobre os acontecimentos do passado, refletirmos sobre as ações humanas do passado, e como Deus reagiu a essas ações no passado e, consequentemente, gerarmos em nós atitudes de fé, e não qualquer fé, mas uma fé agradável a Deus. Nesse sentido, a Bíblia reflete um duplo testemunho. Percebe que ela reflete aí um duplo testemunho, ou seja, o testemunho das ações dos homens na história e a interação de Deus, revelando sua vontade, seu juízo e graça à luz desta história e das próprias ações humanas como resposta. Tá bom? E aí eu repito, sim, lendo a Bíblia neste sentido, percebendo estas características, a leitura bíblica pode nos gerar uma fé agradável. Tá bom? A Bíblia não nos apresenta somente aspectos positivos, nem era de interesse dos autores bíblicos, nem é de intenção da Bíblia. A Bíblia, ela não só nos apresenta aspectos benéficos, nem era de intenção, nem é de intenção dela, pois nas páginas bíblicas estão registrados também situações negativas, ações perversas, né? Atitudes imorais e de má fé, práticas e acontecimentos tristes, mas que também nos serve para originar e reforçar a fé agradável a Deus, porque uma boa leitura bíblica pode nos gerar uma fé agradável. Tudo bem? A Bíblia é um livro multifacetado de assuntos, refletindo a própria relação de Deus para com a realidade humana. Ela fala sobre política, ela fala sobre moral e ética, sobre biologia, sobre ecologia, astrologia, psicologia, agricultura, economia. Fala sobre relações sociais, fala sobre filosofia, sobre pobreza, fala sobre rompimentos de relações, tudo visando trabalhar a espiritualidade e a fé daqueles que a leem com sinceridade, respeito e desejo em conhecer o que ela de fato diz, o que de fato aconteceu dentro da história dos nossos antepassados, tá bom? Nela se evidenciam os mais diversos sentimentos. A Bíblia não só fala de acontecimentos, não só fala de situações relacionadas a fatos, ela fala também de diversos sentimentos, ela registra, na verdade, diversos sentimentos e emoções provindas não somente da natureza humana, mas do próprio Deus, que se deixa conhecer por seres finitos. Que coisa linda, né? Olha para você ver como que pode. A Bíblia, ela registra sentimentos e emoções não somente de humanos, mas também do próprio Deus, que se deixa ser conhecido pelos seres finitos. A Bíblia registra a irrupção do eterno no tempo e no espaço, sem que sua natureza seja modificada e destruída pelas realidades e condições da própria temporalidade. Eu acho que é isso que o apóstolo Tiago, ele registra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que ele diz assim que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes, Tem até algumas versões, que relata que em Deus não há sombra de variação, Esta descrição aqui em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes,
por algumas traduções traduzidas em quem não há sombra de variação, né? Ou seja, em quem não há mudança, em quem não há, né, alteração no que ele próprio é, né? Enfim, são registros, né? Porque a Bíblia está aí para nos mostrar esta irrupção desse eterno, com todas as condições que reflete a temporalidade humana, sem ser por esta alterado, modificado, né? Sem que a sua essência seja atingida, o seu ser seja atingido por esta realidade. Pois nada pode certamente negar e modificar o que Deus é na verdade, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo ele diz assim: mas se somos infiéis, ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, né? Ou seja, nada, absolutamente nada nesta temporalidade, nesta realidade finita, pode mudar o que Deus é, né? E ainda se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não nega a si próprio, né? A Bíblia revela por meio da aliança definitiva o amor de Deus e seu interesse em resgatar a humanidade. Diante de todas essas condições, diante de todas estas realidades, né, em que a humanidade se encontra, Deus, sem com que a sua essência seja mudada ou alterada, sem o que ele seja mudado ou alterado, ele revela o seu interesse em resgatar a humanidade. E isto é o que a Bíblia nos revela, isto é o que a Bíblia nos propõe. Uma boa leitura bíblica, uma boa e respeitosa leitura bíblica nos permitirá entender tudo isso. E aqui eu já vou caminhando aqui para o nosso término, né? Mas é importante a gente refletir aqui algumas questões, que algumas preocupações precisamos ter quando vamos ao encontro das Escrituras Sagradas, tá bom? Tratar as Escrituras como uma caixinha de promessas em que buscamos as bênçãos de Deus, negando a sua lei, isto é um problema e precisamos tomar muito cuidado. Nós temos que ler a Bíblia com respeito, nós temos que nos relacionar com a Bíblia, em que revela aí a vontade, os desígnios e as leis de Deus. Nós temos que ir ao encontro dela com respeito, tá bom? E ao encontro da Bíblia com um aspecto espiritualista, motivados a dizer que são cristãos pela mera leitura bíblica, isso também é falacioso, né? Tem muitas pessoas que são motivadas a ler a Bíblia simplesmente para dizer que elas leram a Bíblia, né? Às vezes para jogar na cara de um outro irmão que não lê a Bíblia como ele, e aí ele lê a Bíblia para dizer que ele é mais espiritual, é mais crente, né, do que o seu irmão. E isto não é uma proposta de leitura bíblica, né? Nós não temos que ler a Bíblia para podermos competir com ninguém. Nós não temos que ler a Bíblia para mostrar para ninguém que nós somos cristãos. Nós temos que ler a Bíblia por amor, por desejo de conhecer a lei e os desígnios de Deus. Esta deveria ser a maior motivação de um indivíduo ao querer ler a Bíblia. Ou seja, querer ler a Bíblia para conhecer os desígnios de Deus, para encontrar os desígnios de Deus e ser por eles movidos na vida, né? Devemos ler a Bíblia não para evidenciar espiritualismo, e sim para nos tornarmos o que Deus exige que sejamos, validando em nós o que Deus revelou à humanidade por meio das Escrituras. Esta é uma outra motivação que deveria mover todos aqueles que leem a Bíblia, né? Neste processo, nossa leitura bíblica tem que ser feita sob a condição em permitir que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, como Jesus o denomina, faça em nós o que somente Ele e mais ninguém pode.
ou seja, transformar-nos pelo poder da palavra de Deus revelada na história. Tudo bem? Nisto consiste a orientação e a afirmação de Paulo, quando ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. É nisto que consiste uma leitura bíblica. Esta é a motivação, né? Permitir que o Espírito de Deus faça em nós a transformação necessária, faça em nós valer a lei de vida da palavra de Deus. Ou em outras palavras, faça valer em nós a vida que a lei de Deus, revelada na história, pode promover em cada indivíduo, tá bom? De outra forma, nossa leitura bíblica pode se tornar um mecanismo para controle e domínio pelo próprio viés da Escritura. Nós podemos ler a Bíblia e sermos escravos de homens, de sistemas, por uma má leitura bíblica, né? Podemos ter um processo de leitura em que esse processo de leitura é um mecanismo para nos tornarmos escravos de homens, de sistemas, e como nós vemos aí, a história está aí para nos mostrar, né? O que tem de gente no mundo, né, afora, que quanto mais leem as escrituras, mais escravos e imaturos se tornam, não é de contar. O que tem homens aí no mundo afora, que quanto mais leem a Bíblia, mais desumanos, mais cruéis são, não tem de contar, pois relaciona com as escrituras de forma distorcida e enviesada, né? Tendenciosa, enfim. E este não é o intuito de uma leitura bíblica. Este não é o intuito que Deus projetou para nós por meio da sua palavra. Estas pessoas encontram a letra, mas não percebem a intenção e o propósito do Espírito da lei de Deus. E Jesus, isto não é algo novo, tá? Isto aí Jesus já denunciou no tempo dele, Jesus já combateu no tempo dele, e a história ela só se repete, mas nós temos o dever e a obrigação de podermos ser bons e verdadeiros leitores das Escrituras Sagradas. Conhecer a Bíblia, mas não conhecer a vida que emana da Bíblia, de nada serve. Certamente não. Conhecer a Bíblia, mas não conhecer a vida que emana da Bíblia é ser um escravo, né? Ser um escravo, por quê? Porque nos tornamos um literalista, pessoas que queremos evidenciar um espiritualismo sem vida, e certamente isso é escravidão. O discípulo de Cristo não pode se conformar em ser um mero literalista bíblico. Antes, precisa se esforçar para ser conhecedor e praticante do sentido da mensagem bíblica. Este é o intuito, tudo bem? E uma outra característica que eu também quero aqui evidenciar e assim finalizar o nosso momento pensar é que nós precisamos promover a leitura bíblica em família. É uma realidade pouco ou nada praticada em nossas sociedades dita cristã, né? A prática da espiritualidade da fé em família se perdeu com o tempo devido à correria, não sei, devido aos novos mecanismos de expressão de fé, não sei, talvez devido à própria negligência nossa, minha, talvez sua, né? Não sei, mas se perdeu, né? Tem pessoas que só leem a Bíblia quando vai no espaço religioso. Foi destruída a mentalidade de que primeiramente devemos ser cristãos em casa, com nossa família, em que devemos promover o conhecimento de Deus e de seus decretos a partir de nossa casa, tá bom? Pois conhecer a Deus inquestionavelmente perpassa um momento e um lugar. Isto é uma obrigação na vida. Nós temos que nos esforçar para conhecer a Deus na vida. Conhecer a Deus deve ser uma vontade que mexe com nossas entranhas.
e nos situar, consequentemente, no compromisso pessoal em promover este conhecimento, começando em casa, né? E é verdade, infelizmente, não vemos motivação para que as pessoas cultuem com sua família, né? Fortaleça a sua espiritualidade com sua família, leem a Bíblia com sua família, com seus filhos, mas isso é uma coisa que a igreja, a comunidade de fé, de discípulo de Cristo precisa recuperar, precisa evidenciar na prática da sua espiritualidade. E por fim, eu diria aqui, como um conselho, sejamos verdadeiros com a Bíblia. Ela é um livro que pode promover vida se levada a sério e respeitosamente nos relacionarmos com ela, tá bom? Então é isso, que esta aula possa te promover interesse, vontade, despertar em você a vontade e gerar em você a alegria pela leitura bíblica. É nela que nós encontramos esta realidade, né? Este paradoxo do eterno e do finito presente, né? Unidos, né? E sobretudo evidenciando o amor, a graça deste ser eterno na tentativa de resgate da sua criação finita, efêmera, necessitada do amor e da graça desse Deus eterno, todo-poderoso, que está atuante nessa história desde o princípio para poder se mostrar a esses homens e mulheres finitos, né? E que nós possamos crescer neste sentido e querer conhecer melhor a Deus, esse Deus que se revela nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, que relata a união do eterno e do finito, tá bom? Que Deus abençoe, que se esse material te propôs algum conhecimento, agregou algum valor, eu peço que você compartilhe com alguém aí que também pode ser alcançado por este momento aqui de reflexão e que Deus abençoe sua vida. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. É um grande prazer compartilhar experiências e informações aí com você. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.